Oi, pessoal, a gente tá aqui, estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast 001. A gente vai começar com o 001 aqui. Nosso primeiro tema é sobre STEAM. Eu sou a Tamini, sou professora aqui da IADA, dou aula de tudo também, né? Desde todos os professores aqui são polivalentes e dão aula de todas as disciplinas, os conteúdos, os módulos. E a gente está aqui hoje com todos os professores da IADA, quase todos, só os professores daqui da sede, pelo menos, né? Estão aqui com a Aninha. Eu sou a Aninha. Passou por isso a vida inteira. Pois é, então é difícil. Eu sou formada em Física e aí aqui na IADA eu dou aula de programação em robótica. A gente dá aula também em algumas escolas regulares e é isso aí. A gente está no currículo de uma das escolas, então eu dou aula lá com o Jerônimo e aqui na IADA a gente tem algumas turminhas dos nossos módulos. Atualmente eu estou dando aula de módulo 1 e de módulo 2. Eu vejo muita série, escuto muita música. Você gostou do final de Game of Thrones? Odiei o final de Game of Thrones, mas isso é outra história. Assunto para outro podcast? Quem sabe, né? Podcast de séries. E não sei o que mais que eu ando fazendo. A gente tá trabalhando um pouco também com conteúdos para professores, então acho que a gente tem bastante nessa vertente. Que dentro da IADA também a gente tá nessa parte mais de coordenação de professores, né? Então a gente eu tô tentando organizar um pouco mais e entender um pouco mais toda a nossa estrutura aqui. Enfim, acho que é isso por enquanto. Depois vocês vão me descobrindo. Eu vou soltando as coisas da minha vida no meio das falas. E aí, Jerônimo, fala um pouquinho de você. Acho que é melhor podcast. É aleatório. É um aleatório. E aí, turma, tudo bem? Aqui é o Jerônimo, sou também professor da IADA, do Café. Sou professor aqui da IADA, entusiasta de uma educação que transforma. Então, hoje a gente vai acabar falando um pouco mais sobre STEAM, mas eu sou entusiasta do que transforma e hoje eu acredito que é o que transforma mais. O que eu não gosto é de a gente fazer mais o mesmo, mas estamos aí para falar sobre educação e transformação de vidas. Ou educação com transformação de vidas. E aí, Elvis? Oi, gente. Sou Elvis, igual cantor, né? Pra todo mundo. O Elvis não morreu, o Elvis tá aqui. Eu também sou professor aqui da IADA. Sou formado em Física também, aqui. E acabei vindo pro lado da programação em robótica. Já dei aula para várias pessoas, vários módulos diferentes, desde os mais simples até os mais complexos. E estamos aí tentando mudar a cabecinha dessa galera aí, umas coisas novas. Bom, vamos começar aqui com o nosso tema. O STEM surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de sanar a defasagem da educação em relação ao aumento da tecnologia na sociedade e cobrir a escassez da mão de obra nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O nascimento do movimento está muito ligado a uma demanda do mercado e da nova indústria. Com o tempo, notou-se que não era produtivo trabalhar apenas as áreas de exatas para preparar os trabalhadores do futuro. Então, foi se agregando a sigla STEM à letra A de artes e ficou STEAM. Muitos falam de STEAM como metodologia, framework, porém cada escola aborda o tema de um jeito. Qual que é a visão de vocês sobre o que é o STEAM? Vai lá, Elvis. Qual que é a sua visão sobre o que é o STEAM? Você já conhecia o STEAM antes? Você conheceu quando você entrou na IADA? Qual que é a sua relação com o STEAM? Não, eu não conhecia o STEAM. Eu conheci quando eu entrei na IADA. Só que casou muito dessa parte do STEAM, da parte de observação, da parte de investigação, que ele é uma modalidade assim, de ensino onde a gente puxa as pessoas para investigar mesmo, aguça a curiosidade delas. Casou muito com o meu TCC, que eu fiz na faculdade, então foi meio que destino, assim. Meu TCC foi desenvolvimento do pensamento científico. E aí, onde dei alguns... Foi bem investigativo mesmo, mas foi bem teórico, onde eu propus alguns exercícios onde a galera ia
percebendo as mudanças conforme eu mudava alguma variável. Por exemplo, eu soltei um problema lá que a gente jogava uma bolinha no chão. E aí, o que acontecia, qual era a observação deles observarem a bolinha. E aí eles iam falar que a bolinha ia quicar, ia subir tanta altura, com que velocidade. Depois eu ia mudando algumas variáveis. Se eu aumentasse a força que eu jogasse a bolinha, o que ia acontecer? Se eu mudasse o material da bolinha, o que ia acontecer? Então, ia começar a complicar e eles iam ver que eu mudando uma coisinha, eles iam ter que investigar para saber o que acontecesse. Se eu mudasse para um plástico mais duro e para um plástico mais mole, a diferença seria tanto. Então, ia aguçar mesmo a curiosidade deles. E eu acho muito legal essa parte do Steam que eles têm mesmo que pesquisar, então é algo deles. E toda vez que a gente acaba desenvolvendo um projeto, cada cabeça pensa de um jeito, né? Então, a gente acaba vendo várias maneiras de solucionar um problema de N formas. Então, foi bem legal eu entrar nesse mundo aí. O que eu acho muito interessante do Steam é que, não sei se exatamente ele chega a ser uma metodologia, porque, né, acho que cada lugar faz de uma maneira, mas ele para de trabalhar os problemas como uma disciplina apenas, sabe? Então, ele faz mais como se fosse o mundo real mesmo. No mundo real, a gente tem tudo da natureza, tudo que está no nosso dia a dia tem várias coisas envolvidas, né? Eu não posso analisar um carro só pela velocidade dele, ou eu não posso analisar um carro só pelo material dele, ou eu não posso analisar um carro só pelo tipo de asfalto ou tipo de lugar que ele está andando. A gente tem N fatores que envolvem em um problema só, e eu acho que o Steam, ele faz isso também, né? Ele não coloca as disciplinas separadamente. Eu acho que o intuito é exatamente juntar tudo e analisar em cada vertente ali o conjunto que acontece. Não sei, eu entendo mais ou menos dessa maneira. Então, se a gente vai olhar um problema, uma situação, pensando nessa maneira Steam, a gente vai olhar toda a parte de engenharia, toda a parte matemática, toda a parte da ciência que está envolvendo aquele problema, toda a parte, né, o conjunto inteiro, e não um cantinho só, não só uma pontinha ali. Eu acho que isso que é muito interessante, assim. Eu não tive tanto contato com o Steam, eu dei aula já numa escola regular. Em vários momentos, eu dava aula de matemática, em vários momentos eu tentava trazer a matemática para coisas reais e colocar em, né, sei lá, problemas maiores e que fossem mais do dia a dia, mas ainda assim, como era uma escola regular, é engessado, sabe? O tipo que a gente quer, o objetivo final ali dos meus problemas ainda era olhar a relação matemática, se as crianças conseguiam ou não fazer conta. Então, eu acho que aqui a gente consegue pensar de uma maneira mais livre e encaixar todas essas variáveis dentro de um problema, ou tentar analisar a maior parte possível dessas variáveis dentro de um problema. Como eu falei na minha primeira fala aqui, sobre uma educação para a vida, mas eu escutei hoje uma coisa diferente, que a educação ela não é para a vida, ela é a própria vida, né? O processo educativo ele é a própria vida, você está vivendo enquanto aprende e você está aprendendo a todo momento enquanto vive. Então, acredito que o Steam ele ajuda muito a gente a desenvolver uma escola ou um ambiente educativo justamente que proporciona a gente estar na vida enquanto aprende. É isso que a Little falou, né, sobre você conseguir juntar todas as coisas, juntar vários contextos, ou você tem um objetivo de desenvolver uma matemática ou uma operação matemática, mas você consegue colocar isso dentro de uma visão maior, de uma aplicação maior, e você vive enquanto aprende, né? Ou proporciona. Eu acho que uma das possibilidades do Steam, como tem várias, né, como também mesmo citou ali na introdução, que existem diversas abordagens aí, dependendo do espaço, mas eu acho que ele te possibilita você criar um ambiente onde a educação é a própria vida, e onde o que os alunos estão fazendo é o que eles estão vivendo, e o que eles estão vivendo acontece ali na prática mesmo. Então isso é o que eu mais gosto, essa é a minha visão, e eu acho que isso que realmente importa. Eu acho que puxando um pouquinho do que você falou, eu acho que a gente tem que parar de separar
que o aprendizado acontece só dentro da escola. A gente aprende a todo momento e parar de particionar, né? Você vai aprender coisas só na escola. Tanto que é muito comum a gente ver crianças, quando alguém fala, hoje vamos aprender tal coisa, as crianças já murcham, assim, e aprender, que chato, né? Então, acho que o STEAM, ele traz uma proposta diferente, né? Diferente da gente mostrar, né, alguma coisa para as crianças, ensinar as pessoas de uma forma diferente e mostrar que o aprender não é só dentro da escola, não é só aquele coisa lousa, alguém palestrando e coisa e tal. Isso que você falou é muito interessante. Essa palavra, né, aprender, esse verbo, ele acabou sendo mesmo carregado de significado e, infelizmente, a escola tem passado para as pessoas, para as crianças, para os jovens, um significado muito ruim para essa palavra, um significado maçante, um significado chato, um significado que é um peso, é um martírio, né? Você tá ali aprendendo, nossa, vou ter que aprender, né? Quando fala em aprender, já vem esse significado, infelizmente. Quando não, a gente está aprendendo, de fato, né, o que significa o verbo aprender a todo momento. E é muito, na verdade, gratificante quando você aprende, é muito gostoso, é muito prazeroso quando você tem a dádiva do conhecimento. Então, infelizmente, a escola, no ponto de vista, tem carregado esse termo de uma forma meio desgostosa, mas a gente está aí para tentar fazer diferente mesmo. E muitas pessoas, quando ouvem o termo STEAM, ficam muito receosas, né? Mas só vão trabalhar ciência, tecnologia, e como é que fica a história, a geografia e tal, né? E pessoas ficam até energéticas, bravas, assim, do tipo, vocês só ficam focando nessas coisas aí, e como é que fica o outro lado, a filosofia, como é que fica, né? Como é que a gente consegue incluir essa parte das ciências humanas dentro de projetos STEAM, dentro de aulas STEAM? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que vocês fazem isso já? Eu acho que não é separado, né? Eu acho que essas pessoas, na verdade, têm uma visão limitada do que é a possibilidade. Não, porque a sigla de novo, eu acho que é só uma maneira da gente documentar isso e tal. Só porque a sigla contém ciência, tecnologia, engenharia e artes. Falando isso, as pessoas já sabem o que é a sigla STEAM. É verdade. Pode falar aí qual que é a sigla STEAM vem de ciência, tecnologia, engenharia, artes, como A, que você disse que foi acrescentado, e matemática. Antes era STEM sem artes, mas devido ao movimento aí considerou-se relevante adicionar artes também. Mas eu acho que a sigla é só para documentar o processo, assim, mas ele não está separado. Não é porque a sigla envolve engenharia, artes, matemática que não é possível trabalhar ciências humanas ou filosóficas ou linguagens dentro. Pelo contrário, eu acho que esse conhecimento das ciências humanas e das linguagens, ele vai vir sempre permeando tudo que você estiver aprendendo também. A gente costuma dizer bastante, acho que professores de matemática, né, que não tem como você resolver um problema matemático sem você ter um conhecimento assim, consistente de interpretação de texto, ou desenvolvido essa habilidade de conseguir interpretar um texto. Né? Então, acho que tá tudo junto, é tudo um desenvolvimento, e quando a gente fala de STEAM é só um ponto de acesso, na verdade, para esse mundo tecnológico, porque acho que o mundo hoje, as relações são muito tecnológicas, a gente está vivendo de uma forma muito tecnológica, e acho que é só um ponto de acesso para desenvolver tudo. E não simplesmente, um conceito, a operação matemática que eu estou desenvolvendo, ou estou desenvolvendo um sistema mecânico. Estou desenvolvendo um processo educativo como um todo. Inclusive, acho que a abordagem, né, o STEAM, ele te possibilita desenvolver muitas habilidades que são importantes em muitas áreas, que é a criatividade, o pensamento crítico, ou a resiliência, e essas habilidades também que a abordagem possibilita desenvolver. Eu acho que a gente... Essa maneira com que a gente aprende as coisas na escola, né, que são disciplinas, e cada disciplina aborda uma área, não necessariamente essas áreas às vezes se conversam, geralmente elas não se conversam muito, mas o mundo é mundo, o desenvolvimento da ciência, a história conforme ela foi acontecendo, interferências políticas, tecnologia aconteceu, como que aconteceu, tudo isso está sempre relacionado e envolvido, sabe? Eu não acho que a gente precisa trabalhar nenhuma disciplina separadamente. Então, tipo assim, como que eu vou ensinar a história através do STEAM? Não, a história está presente, a história vai estar presente em algum momento.
E eu acho que você pode dar uma contextualização histórica durante o movimento. Putz, eu quero trabalhar algum conceito de engenharia usando carros, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei antes. Tá, então vamos ver. O que estava acontecendo no mundo quando, né, os carros foram desenvolvidos? Como que era a história? O que foi tecnologia? Vamos pensar em processos da indústria, que também está relacionado geralmente à disciplina de história. E aonde que essas coisas aconteceram? O que estava acontecendo no mundo, tipo, naquele continente? A gente consegue relacionar tudo isso dentro de um problema principal, que é, por exemplo, o carro, sabe? Eu acho que todo esse processo de investigação, da criança aprender, né, na prática, aprender procurando as coisas, que a gente sabe que é uma realidade hoje, porque a informação está em todo lugar, de fato, a gente não pode mais ver as coisas separadas mesmo. Então, a história está lá no meio, a filosofia está lá no meio, a criança vai estar praticando a filosofia ao pensar nas coisas, ao tentar entender, porque, né, como que a ciência surgiu, inclusive? A ciência foi do nada uma equação? Não, a ciência foi possibilidades, foi as pessoas pararem, observarem, analisarem, um processo muito longo para chegarem a uma conclusão, para depois futuramente chegarem a, quem sabe, uma equação que explica todo aquele processo da natureza que eles estavam observando antes. Então, nada tá separado, sabe? Tá tudo correlacionado. E eu acho que quando a gente vai analisar uma situação, um problema-chave, a gente pode passar por todas as disciplinas, a gente pode trabalhar em conjunto numa escola regular com todos os professores, sabe? Eu acho que não precisa... a professora de ciência vai lá aplicar o STEAM, aí às vezes chega a professora de artes para enfeitar um projeto e é isso. Não, eu acho que todo mundo pode conversar e mostrar essa interdisciplinaridade que existiu no mundo o tempo todo, sabe? Eu acho que se não fosse um contexto histórico, não ia chegar um cientista lá do nada e inventar uma super roda e pronto, é isso. Facilitei a vida de todo mundo, tá aqui uma nova tecnologia. Não, várias coisas aconteceram nesse momento. Então, eu acho que se a gente for trabalhar, por exemplo, os efeitos físicos ou os fenômenos físicos de um negócio aqui, a gente pode trabalhar direto, tipo assim, em todo o ambiente ali envolvido, não só necessariamente com o fenômeno físico disso daqui. Então, eu acho que talvez pela sigla STEAM, ciência, matemática, tecnologia C, né, o CHAN, as pessoas vão lá para as áreas das exatas. Que talvez seja lá o movimento que surgiu na necessidade, mas se a gente quer implantar essas coisas novas nas escolas, eu acho que tem que mudar o pensamento de todo mundo e ver que está tudo interligado mesmo. E vamos trabalhar junto para as crianças experimentarem, vivenciarem isso de fato, sabe? Eu acredito que a ciência não é só ciências exatas, é a ciência geral. Porque se a gente for parar para pensar, para montar qualquer tipo de projeto, eu tenho que ter um entendimento de todo tipo de coisa. Por exemplo, aqui na escola, a Tamini está desenvolvendo um projeto de horta autônoma. Então, beleza, eu vou ter que montar uma horta. Então, eu vou ter que pesquisar qual tipo do solo que eu estou plantando, o que vai nascer ali, o que vai demorar. Então, eu já vou ter que ter um conhecimento de geografia, de biologia, eu vou ter que fazer uma pesquisa. E o que aconteceu com aquele solo também. Aí eu vou achar o tipo de dispositivo, o que vai dar certo de fazer todas as coisas. Então, eu acho que separar as matérias, hoje em dia, não é muito legal, porque hoje é tudo misturado. Então, aprender coisas separadas, em uma hora eu vou ter que juntar todas elas. Então, por que não aprender tudo junto já? Por que já não aprender tudo em projeto, tudo interligado? E também entra a parte das artes, né? Porque, será que esse design vai ser favorável ao meu projeto ou não? Será que eu posso colorir isso daqui ou não? É tudo junto hoje em dia. Eu acho que sempre foi, né? Eu acho que talvez na construção de como deveria ser uma escola ou como as pessoas entendessem que é mais fácil você separar mesmo e isso aqui vai estudar isso vai estudar aquilo, essa disciplina vai ser assim. Nesse período da sua vida você aprende mais fácil se for isso aqui e aí vai carregando. Mas eu acho que o nosso conhecimento ele não é linear,
né? A gente aprende muita coisa diferente em momentos da vida diferentes. E, às vezes, o que pode parecer que é o mais básico possível, então, isso tem que ensinar para uma criança. Um adulto nem sabe, mas também não era necessário para ele aprender várias outras coisas, né? Ele pode aprender ali na prática ou quando ele realmente necessitar disso. Eu acho que, às vezes, a gente pensa na escola, nas disciplinas, né? E joga um monte de informação que se perde. Hoje em dia, se você me perguntar diversas coisas de química, eu realmente não sei. Mas, se eu for procurar essas informações, não, agora eu preciso saber como que são as estruturas moleculares, porque vai fazer parte de um outro projeto, e isso é importante. Vou pensar na fertilização, qual é o melhor tipo de... Aí, quando eu olho nesse parâmetro normal, assim, nesse maior... Eu olho e falo assim, nossa, isso faz sentido. Essas coisas se relacionam, se conectam e eu aprendi. E eu acho que quando a gente dá um significado, de fato, para o que a gente está aprendendo, a gente compreende melhor e aprende de verdade. Se forem informações jogadas, a gente esquece, porque a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo. E o que eu acho que o que a gente fica, o que a gente põe em prática é o que tem significado. Então, eu acho... Por exemplo, você citou aí, se eu for agora buscar alguma coisa sobre o solo, talvez eu procure alguma coisa sobre as moléculas. Mas você está falando sobre as moléculas porque você sabe que existem moléculas. E quando que isso deve ser apresentado? Porque se você falar, vamos lá cuidar do solo, e a pessoa não sabe nada de nada e não sabe nem que existem elementos químicos que podem ajudar ou não a cuidar melhor do solo. Como é que isso pode ser apresentado de uma maneira que... como é que a criança pode chegar de um maior para uma coisa mais específica para poder aprender aquela coisa específica se ela nem sabe que aquela coisa específica existe? Como é que faz para ela chegar nesse nível? Talvez seja na experimentação mesmo, talvez seja nas experiências mais básicas, sabe? Eu entender, por exemplo... combinação de elementos não precisa vir num papel com estruturas que aí a gente junta. Não. Pode ser, por exemplo, por que eu vou regar um negócio com uma água e não com um refrigerante? Por que eu vou usar a água para regar aqui o meu pezinho de feijão, que é uma experiência né, que a maior parte das crianças fazem e que em algum momento, sei lá, você vê o negócio crescendo, tempo mais ou menos, mas... fica por isso, a gente não explora tanto essa experiência. Então o que acontece se eu regar ela com suco de laranja e não com água? Será que vai ser mais rápido? Será que vai ser mais devagar? Será que ela vai morrer? Viveu isso? Beleza. Chegou lá no futuro, ela vai precisar pensar nesse negócio, ela estuda aquilo, ela vai procurar. O que será que é melhor para esse tipo de planta? Ela vai encontrar, e eu acho que aí ela vai lembrar, talvez, dessa experiência que ela fez quando... em algum momento da vida dela. Mas acho o que você quis perguntar é que você quis justificar, não sei se você quis justificar, mas a pergunta acho que justifica o fato de você aprender algumas coisas que, enfim, algumas coisas que você não vê que faz sentido agora, faz sentido você conhecer para se você for exposto a alguma situação depois você sabe que existe, né? Isso. Eu tenho uma posição diferente, assim, eu acho que não precisa. Né, sendo muito assim, ousado com a resposta. Você não precisa conhecer, não. Você precisa desenvolver habilidades. E que, por exemplo, na escola que a Aninha falou que talvez não lembre de várias coisas de química. Eu não lembro de várias coisas. Então, eu não lembro mesmo. Assim, os conteúdos factuais, né, lá, alguns conceitos, eu não lembro. Então, eu não sei que eles existem mais. Né? Mas acredito que enquanto estava interagindo com esses conteúdos, eu tenho desenvolvido algumas habilidades que agora ficará para mim muito mais fácil estudá-los, descobri-los novamente ou ter a consciência deles. Né? Mas eles em si, os fatos em si não foram importantes, porque eu realmente não lembro. Então, não é que, como que ele ia pensar na situação das moléculas se ele nem sabe o que é molécula? Eu não sei. Quer dizer, molécula eu sei. Mas tem alguns conteúdos que eu não sei. Eu não sei mesmo que eles existem. Mas por ter desenvolvido algumas habilidades, hoje, provavelmente, vou conhecê-los mais rapidamente. Então, acho que o que importa mais são as habilidades e não os conteúdos nesse nível, né? Nesse nível mais específico. Então,
desse nível de conteúdos mais específicos, assim. Então, se o que mais importa são as habilidades e não os conteúdos mais específicos, por que não focar nas habilidades e não nos conteúdos específicos? Né? E focar nas habilidades, já que se você vai focar nas habilidades, por que não focar nas habilidades, em desenvolver as habilidades de uma maneira prazerosa e não de uma forma banal, ou de uma forma entupida, ou de uma forma que não te estimule. Né? Acredito que você precisa, ou que não te dá significado. Precisa ser uma coisa que você sente, que você goste, que você... que te dê algum significado. Né? Eu não acredito que o processo educativo ele é totalmente prazeroso. Ele não é prazeroso. Você vai ter várias dores, assim, né? Várias dores durante o processo educativo. Ele dói, né? É difícil quando você tem um desequilíbrio lá, quando você não sabe uma coisa e você precisa passar a compreender. Isso não é confortável. Mas é mais confortável quando você está envolvido num processo que você gosta, né? Ou que o resultado disso será algo que você goste. Por exemplo, você gosta muito de jogar Pac-Man. Vai, eu sempre uso o exemplo do Pac-Man. Você gosta muito do jogo e tal, você queria muito aprender a desenvolver esse jogo. Aprender exatamente os comandos desse jogo será confortável? Pode ser que sim, pode ser que não. O processo pode ser doloroso, porque você não sabe. Então existe um desequilíbrio em você. Mas o resultado disso e essa busca, você é muito mais motivado para conseguir chegar lá, sabe? Agora, se é um negócio que não me faz sentido nenhum, que é um negócio que nem me interessa, ou até mesmo outro extremo, eu não gosto mesmo, e eu estou tentando desenvolver uma habilidade em cima de um contexto em que não gosto, eu acho que não é importante. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar em modelos de ensino, de aprendizagem, inclusive já tem algumas escolas que fazem isso, que é exatamente pensar em alguns conceitos principais e os alunos escolherem os projetos que eles querem para trabalhar esses conceitos. Então, a gente precisa aprender a escrever. Concordo plenamente, todo mundo tem que saber escrever, todo mundo tem que saber se expressar e se expressar na forma de escrita. Mas, eu preciso sempre fazer uma redação sobre esse tema aqui, assim, assim, assado. Cara, se a criança gosta de livro e quer fazer um livro sobre o jogo, quer escrever sobre o jogo do Pac-Man, deixa ela fazer isso, sabe? Tem alguns conceitos ortográficos que eu quero avaliar. Perfeito. Então, deixa ele incluir isso dentro de um significado maior para ele, que é, por exemplo, o jogo. Ou, nossa, eu gosto muito de estudar, trajetória de mulheres na ciência. Beleza, vai lá escrever um livro sobre isso, então, sabe? Precisa ser uma coisa, né? Não, agora você vai aprender a ortografia, e aí a gramática é assim, assim, assado, a estrutura das palavras, para depois, no futuro, quem sabe, você escrever um livro. Não sei se é necessário isso, dessa maneira, sabe? É o lance de conteúdos escolares, né? Tem conteúdos hoje na escola que eles são escolares, não servem para mais nada, a não ser a escola. Redação é muito próximo disso, né? Eu não vou falar que ele é unicamente escolar, mas ele é muito escolar. Você usa a redação só no vestibular, assim, é muito difícil você usar a redação de novo. Por que não trabalhar tweets, por exemplo, que você está usando toda hora, né? E agora, uma redação dissertativa, não sei o que, você não usa pra mais nada. Tem vários tipos de redação que você nem sabe escrever mais hoje. Você fala assim, escreve uma crônica. Aí, pra você lembrar todas as regras, pra você lembrar como a escrita é... Não sai. Né, também feiras científicas ou feiras culturais, essas feiras que as escolas fazem, que o pessoal usa muito cartaz, né? É muito comum você expor trabalhos em cartaz. Velho, o cartaz você não usa pra nada. No máximo, na vida que você vai ver cartaz é em supermercado, lá, com promoção, assim. Não é um negócio que você vê, cartaz, preciso produzir um cartaz, um negócio importante eu saber o que é um cartaz. Não. É importante pra escola. Só. O seu ambiente da escola. Se você sai da escola, não tem os cartazes. E outra, eu acho que as pessoas pensam muito, ou a estratégia de desenvolver cartaz foi pensando numa habilidade. Foi pensando em desenvolver talvez a escrita, ou desenvolver uma síntese, ou você desenvolver alguma outra habilidade. Um design gráfico, né? Alguma coisa, assim, uma habilidade. Provavelmente foi desenvolvida. Mas só que as pessoas acabaram se apegando à prática, que desenvolveu o cartaz, e acabou-se a reflexão se aquela prática faz sentido ou não. E em que momento fez sentido? Ainda faz sentido a gente fazer? Em que momento da vida faz sentido também você desenvolver um cartaz? Acho que na época que eu tava na escola, talvez faça muito sentido. Mas hoje em dia, que todo mundo tem tablet, todo mundo tem computador, será que o cartaz é a melhor forma de eu
for, né, expor algum projeto ou ensinar alguma coisa visualmente para alguém, gente, se a gente for pensar, atualmente tem entrevista de emprego que é feita por vídeo de 3 minutos, sabe? Assim, a sua candidatura numa vaga é um vídeo sobre a sua vida de 3 minutos. Será que talvez não era melhor a gente desenvolver habilidades de fala, comunicação, desenvoltura na frente de uma câmera do que ficar lá martelando num... E agora? Né? Escreve a sua redação sobre a sua vida. Será que faz ainda sentido essas coisas da escola estarem dessa maneira? Ou desenvolver o cartaz, ou sei lá. Eu acho que isso voltando ao STEAM, né, ele possibilita muita gente a prática reflexiva, porque é muito difícil você, mais focado, trabalhar o STEAM do jeito que a gente trabalha aqui, que é por projetos, né? É muito difícil trabalhar um projeto sem ter uma prática reflexiva em cima daquilo, assim, e pensar se o que está fazendo faz sentido. Então, acho que uma das outras coisas que a STEAM, né, ajuda muito é essa reflexão sobre as suas práticas, para ver o quanto isso faz sentido mesmo ou não. Tem pessoas que esquecem disso, e até mesmo, apesar que dá, né, para você trabalhar um projeto da mesma forma várias vezes, tá? Se você for muito, enfim, instrutivo com seus alunos, né? Você já faz assim, dá um roteirinho para eles e dá o mesmo roteiro várias vezes. Também tem que tomar cuidado com essa armadilha. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho, mas vou citar aqui de novo. Então, alguns autores citam algumas etapas que devem ser desenvolvidas dentro do STEAM. Que devem não, né? Que são geralmente desenvolvidas dentro do STEAM. Que é investigar, descobrir, conectar, criar e refletir. E aí, já falamos algumas coisas, mas vamos ver se sai mais coisas aí. Por que essas etapas são tão importantes nos dias de hoje? Eu vou começar falando um pouquinho. Eu acho que talvez o que aconteceu na educação dela estar tão compartimentada, talvez veio lá da era industrial mesmo, de quando a gente começou a fazer a linha de produção. Então, cada um era responsável por uma determinada coisa, uma coisinha, um pedacinho pequeno. Então, aí cada professor ficou responsável por ensinar uma determinada coisa, e é só aquela coisa que ele vai ensinar, e aí o pessoal foi se afundando cada vez mais naquilo, e é só isso que eu preciso ensinar, e parou de olhar para o todo, né? E parou de olhar para o todo, pro que aquilo de fato que ele está ensinando significa dentro de um todo maior, que é a educação das crianças, né? E aí a gente tem visto que agora essas coisas de, você saber aquela coisa específica e saber só fazer aquilo, está sendo substituído por robô. Robôs podem fazer uma coisa específica e fazer só aquilo sem questionar, sem saber o porquê, sem poder dizer que existe um jeito melhor ou não. Robôs fazem isso. Então, eu acho que essas etapas de investigar, de descobrir, conectar, de criar, de refletir sobre aquilo que você está fazendo são tão importantes porque isso leva à criatividade, leva você combinar uma coisa com outra coisa, leva você a pegar uma coisa que você aprendeu numa aula de dança e levar isso para uma aula de robótica, porque é o movimento que você faz na dança, e aí você constrói um robô que faz aquele movimento porque vai ajudar ele a chegar num lugar que ele não alcançava antes, sabe? Então, essa visão do macro que acho que a gente acabou perdendo aos pouquinhos quando a gente compartimentou as disciplinas, e aí agora a gente está tentando voltar para a visão do macro, né? Porque há muito tempo atrás, na época dos filósofos, né, como é que era passado o ensino, né? Era uma pessoa sentada numa pedra, as crianças em volta e todo mundo discutindo, falando sobre coisas, e aí se chegava no assunto, aí estudava-se mais aquele assunto, né? Talvez a gente esteja tentando chegar num ponto mais equilibrado, né, entre isso e o que a gente tem hoje, mas que leve um pouco mais para isso do que o que a gente tem hoje. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que em algum momento as coisas foram fragmentadas exatamente por uma demanda de mercado, sabe? A escola surgiu do jeito que ela é hoje para atender uma demanda de mercado. Antigamente, né, um tempo atrás, a escola não era para todo mundo e a escola foi surgindo para assim, olha, você vai aprender a fazer isso porque você vai trabalhar na fábrica dessa maneira e você vai fazer isso, você precisa, por exemplo, saber mexer nessa máquina. Ela não era tão complexa,
pegava tanto tempo de vida das pessoas, e aí, né, isso foi se ampliando porque, vamos dar possibilidades para cada um seguir uma carreira diferente, então você tem que, né, ampliar o conhecimento para você poder escolher se você quer fazer uma engenharia, se você quer trabalhar em tal coisa, se você quer ser professor, o que você quer fazer. Mas se a gente for acompanhar o mercado mudou completamente. Então, a demanda de, né, pessoas trabalhando são outras. A gente não precisa mais de alguém para executar uma função e somente aquela função. A gente precisa de alguém que saiba pensar, alguém que seja articulado e que conheça diversas coisas, porque meu trabalho é esse, mas vai surgir um negócio aqui para frente que ninguém sabe a respeito. Se eu não souber investigar, se eu não souber me reinformar, se eu não conseguir aprender, se eu não conseguir questionar, me comunicar com uma equipe, já era. Eu que vou ficar para trás, sabe? E eu acho que essa nova necessidade de profissionais que a gente tem atualmente demanda também um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de aprendizado nas escolas. Uma criança que, por exemplo, não consegue trabalhar em grupo, dificilmente hoje, no mercado atual, ainda mais quando ela estiver trabalhando de fato, que ainda vai levar alguns 8, 10 anos, ela vai conseguir se desenvolver tão bem, porque alguém que faça uma função sozinho, a gente pode programar um robô para fazer. E as coisas estão mudando muito rápido, então eu acho que executar funções um robô faz. A gente precisa de alguém para pensar, a gente precisa de pessoas que consigam resolver diversos problemas em diversas áreas, né? E provavelmente quando essas crianças chegarem no mercado de trabalho, por exemplo, nem vai ter profissão que a gente conheça. Então, como que eu vou ensinar essa criança alguma coisa que ela vai usar lá para frente? Nem sei o que ela vai fazer, sabe? Qual é a função que ela vai precisar fazer? Mas se a gente conseguir mandar ela investigar, sabe? Sem mandar, né? Desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento lógico, esse pensamento investigativo na criança, eu acho que tem mais chances de ter sucesso no futuro, no mercado do futuro, do que eu ficar lá ensinando, faz a operação aí, ou a ciência é isso, você bota nessa equação, pronto, acabou. E eu acho que esse negócio de desenvolver, que a gente acaba desenvolvendo autonomia neles, né, conforme os mais novos. Muitas crianças, elas, acho que talvez por causa da forma do ensino, ou por causa do contexto social delas também, elas não conseguem desenvolver isso porque elas acabam tendo tudo muito fácil, tudo mastigado. Por exemplo, algo que acontece muito na faculdade até, ou principalmente nas matérias de exatas. Se o problema for desse jeito, eu sei resolver. Mas se mudou alguma coisinha, já não sei, já entrou em desespero, meu Deus, e não é bem assim. É o mesmo tipo de problema, é só você mudar o seu conceito de pensamento ali. Se você sabe o conceito ali, se você já resolveu algo parecido, é só tentar pensar um pouquinho fora da caixinha, tentar observar o que está faltando, o que está sobrando. E hoje o mercado de trabalho e tudo na vida exige isso da gente. Porque ninguém quer ninguém igual ao outro, assim. Ninguém quer várias pessoas iguais que trabalham certinhos, um atrás do outro. Não, a gente sempre quer alguém que faz a diferença. Todo mundo busca o crescimento da empresa, o crescimento no trabalho. Então, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí eu acho que esse é o diferencial que a gente coloca. Quando a gente instiga a criança a investigar, a resolver aquele problema, ir atrás daquilo, vai chegar uma hora da vida dela que, quando ela vê um problema, ela não vai, nossa, meu Deus, o que eu faço agora? Ela vai falar assim, tem um problema, eu sei resolver desse jeito, então agora eu tenho que tentar achar outra maneira de resolver. Vai ser algo intuitivo, assim, normal. Mas é que a gente está muito, assim, o tipo de ensino que a gente tem hoje, maior, assim, é muito parado. É por tijolinho, assim, isso você resolve assim, isso você resolve desse jeito, isso daquele jeito. E não, é tudo uma coisa só. E eu acho que falta isso na cabeça de muitos professores também, ou de instituições também, em que a gente pode dar mais, assim, a gente pode puxar mais, a gente pode abrir mais. Não é porque a gente
mostra várias versões ou várias visões diferentes que vai virar uma coisa bagunçada. Não. É só mostrando um outro jeito de pensar, um outro jeito de interpretar o problema. É isso aí, eu acho que são duas grandes respostas aí para essa pergunta. Uma é demanda de mercado mesmo, o pessoal citou aí. Importante esses pontos. Qual foi a sua pergunta? Por que essas etapas são tão importantes nos dias de hoje? Então, os verbos aí, eles são importantes porque é uma demanda de mercado real, como já falaram, e se for preparar para o futuro, você tem que preparar de acordo com uma tendência e não de acordo com fatos passados, né? Então, você tem que olhar para frente, não olhar para trás, porque as crianças estão crescendo, os jovens estão desenvolvendo, estão vivendo no mundo atual, indo para um mundo futuro. Você tem que considerar como ele está agora e como ele está desenvolvendo, né? Qual que é a tendência. E esses verbos, digamos assim, eles são essenciais hoje. E a tendência é que eles fiquem cada vez mais, justamente porque a gente está num universo onde está automatizado cada vez mais e executar a tarefa não faz mais sentido. E a outra grande resposta, do meu ponto de vista também, é liberdade. É mais filosófica esse, né? Outra mais pragmática, essa é a resposta mais filosófica. Eu acho que é liberdade. Quando você é ignorante, você, enfim, não pode ser que você não tenha tantos desconfortos assim, mas você não tem liberdade. E acredito que quando você consegue pensar, quando consegue refletir, consegue criar, consegue investigar, você tem mais liberdade de ser quem você realmente pode ser, assim. Então, acho que é importante para a vida num sentido mais filosófico, assim. As pessoas podem ser mais felizes quando conseguem investigar, quando conseguem criar, quando conseguem observar e levar isso para outros contextos. Você tem mais liberdade para ser quem você pode ser. Uma última perguntinha aqui. O STEAM vai acabar com o modelo tradicional de ensinar? Nossa, polêmica. Vamos lá. Eu vou amaciar um pouquinho. Eu acho que... Gente, eu tava bem estourada. Eu acho, assim, não sei se vai acabar com, né? Gostaríamos, eu acho que a gente que é entusiasta e que gosta muito desse modelo, eu acredito muito nele e eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu entendo o STEAM como uma tendência e que com certeza vai se disseminando e vai se aperfeiçoando, né, com o passar do tempo, mas eu não sei se ele acaba com esse modelo tradicional. Eu acho que a escola, principalmente a escola regular, ela é muito receosa e tem muito pensamento de se deu certo até agora desse jeito, né, vai continuar dando certo. Eu acho que ou tem que ser um movimento assim abrupto, então agora você vai ter que fazer desse jeito e é obrigatório por lei. A BNCC, né, ela está implementando algumas coisas, ela coloca lá, mas ainda é uma maneira sutil, né, ainda é uma coisa muito... você não precisa fazer isso o tempo todo. Mas eu acho que ou vira lei e todo mundo se adequa a isso, pronto, acabou, ou... não sei se acaba, eu acho que vai mudando aos poucos, assim, mas ainda vai ter um pezinho no tradicional, porque, né, é difícil. Eu acho que a educação é um movimento muito difícil, ela tem muitas vertentes, tem muitas variedades, dá certo num lugar, não dá certo no outro, o pensamento de um é de um jeito, o pensamento de outro é de outro jeito, então, assim, acho complicado. Eu acho que as escolas, por exemplo, que têm esse modelo mais diferente, nem sempre dão muito certo, sabe? Porque ainda assim, tem pais de crianças que pensam no modelo tradicional e que foram educados no modelo tradicional. E aí, olha, esse modelo não acredita. O vestibular cobra o quê? Qual é a maneira de você ingressar na universidade no Brasil atualmente? Ainda é uma prova de conhecimentos gerais que são muito específicos dentro de uma disciplina separada, né, por disciplinas. Será que os pais acreditam no STEAM do jeito que alguns professores acreditam no STEAM?
Será que uma escola que seja inteira no STEAM, ela tem muito sucesso no Brasil atualmente, tipo, nesse momento? Quem sabe daqui 10, 15, 20 anos isso, né, seja nosso, né, futuro assim mesmo e acabe com o modelo tradicional, mas eu acho que tem que ter um movimento maior para isso acontecer. Eu acho que talvez só um professor não vai conseguir mudar a cabeça de uma escola inteira e de uma comunidade inteira e a comunidade escolar ali, né, alunos, pais. E a gente conhece esse modelo tradicional e a gente sabe que, inclusive, alguns alunos cobram esse modelo tradicional. Tipo, beleza, e esse projeto, mas e aí? E a prova, como é? E o que vai cair na prova? Porque eu aprendi um monte de coisa, mas, né, e aí? Como que vai ser a prova disso? Como que você vai me avaliar? Vai ter nota de que jeito? A gente está acostumado com outro modelo. Então, eu acho que é uma mudança muito baby steps, por enquanto. Eu já sou mais catastrófico, né? Eu acho que a educação tradicional... Eu não sei muito bem qual é a sua pergunta, assim, o que você quis dizer com a educação tradicional. Mas eu acho que... Vou começar a resposta de trás para frente. A educação tradicional está falida e está fadada. A educação tradicional quer dizer com modelos de transmissões unilaterais de conhecimento. Tipo, eu estou na sua frente falando alguma coisa para você e é isso aí, engole. Né? Desde decisão do que, né, falar, até realmente a forma, como a gente está interagindo e tudo mais. Enquanto a decisão for somente do professor, eu acho que isso, né, considerando isso como educação tradicional, está fadada ao fracasso, assim, já está fadada ao fracasso, já está falida e vai acabar. Agora, se vai ser pela Steam ou qualquer outro movimento, não sei. Mas eu acho que é como o celular, sabe? Tipo, não tem como você voltar atrás e falar assim, será que o celular vai acabar com a outra forma de comunicar? Cara, já está dado. A inovação, ela vem com uma força que não tem como brigar contra ou não for, assim. As pessoas, para continuar, né, vivendo como a gente vive, ou na sociedade como ela está desenvolvendo, precisam de um outro modelo de educação. Né? Não sei se é o STEAM ou se é um aperfeiçoamento desse universo todo de uma educação diferente, uma educação muito mais participativa e que foca em desenvolver as habilidades que são necessárias para a sociedade atual. Enquanto a gente não estiver pensando em desenvolver as habilidades que são necessárias para a sociedade atual, tudo vai acontecer fora da escola. Então, se está acontecendo fora da escola, aquilo acabou, então, no meu ponto de vista, né? E hoje já acabou, né? As pessoas aprendem muito mais fora da escola do que dentro da escola. Então, é só uma questão mesmo de tempo. Agora, se é devagar ou rápido, não sei. Eu acho que a escola como instituição, ela é lenta, porque é muito massiva, né? Então, e é muito processual, assim. Então, ela é lenta mesmo para mudar. Mas eu acho que a educação, de uma forma mais ampla, no modo de vista, ela já está diferente, já mudou. O tradicional não funciona socialmente. Pode ser que tenha. Não estou falando que as pessoas não aprendem de forma tradicional ou da forma unilateral, né? Tanto que, se alguém está ouvindo isso aqui, está ouvindo de forma unilateral, né? Você está consumindo esse conteúdo. Não estou falando que não se aprende. Eu estou falando que a sua educação não está completa se for assim. E que você vai aprender muito mais de diversas outras formas, assim. Então, a educação que é de apenas um método e que é unilateral, eu acho que ela sim está falando no fracasso e ela já faliu e vai mudar. E se a escola se resistir a esse movimento, ou tentar resistir a esse movimento, ela vai deixar de existir. Porque ou a escola se torna uma instituição em que realmente supra as necessidades das pessoas, da sociedade, de uma forma geral, ou ela deixa de existir. Então, a gente já começa a ver vários movimentos aí, né, de homeschooling e até outros espaços informais de educação. Ou a escola, como instituição, realmente supre essa necessidade, ou, do ponto de vista, ela deixa de existir. Mas, de novo, não é a STEAM que vai acabar com ela, é a própria sociedade, é as próprias demandas sociais. Então, não faz sentido se a escola não está suprindo suas demandas sociais. Eu acho que uma palavra que define bem é a forma passiva e ativa, né? Eu acho que a forma passiva de você aprender alguma coisa, ela tende a diminuir cada vez mais para alguns objetivos específicos apenas e não como se fosse toda a forma de aprendizado, né? Até então, o aprendizado era o aluno sentadinho na cadeira, o professor lá falando, explicando um monte de coisa e o aluno não pode dar um pio, tem que ficar quietinho enquanto o professor fala, né?
E aí a forma ativa do aluno tá lá fazendo, buscando, questionando, perguntando, acho que é uma das melhores formas de se aprender de fato, né? Porque como é que você aprende... a gente sempre cita, né? Quando eu era criança eu adorava desmontar as coisas para montar de novo para ver como é que funcionavam as coisas, né? Então você aprende muitas coisas desmontando toda ela, querendo saber o porquê do porquê, para aí depois você entender o todo, né? Então uma forma mais ativa, né? De você mesmo buscar, do aluno buscar aquela informação, eu acho que é o que vai de fato, o STEAM ele é uma das metodologias, conceitos, né, ativos que a gente tem, mas não só ele, né, existem vários outros também surgindo, popando, principalmente por causa da demanda do mercado que está aí buscando, né, precisando de trabalhadores cada vez melhores, cada vez mais diferentes do que o que a gente já tem hoje. E quando a gente fala de educação tradicional, é importante também, é por isso que é difícil os termos, né? Eu tô falando que está falido, não é você explicar algo para alguém, né? Ou tem uma sala ouvindo alguma coisa. Não é isso que está falido. O que está falido é um modelo de você só aprender dessa forma. Um ambiente onde você só está exposto a isso. Isso é uma forma que é legal, as pessoas já podem absorver conteúdos assim também, mas ela não pode ser única. E ela, na verdade, tem que ser eventual. Eu acho que ela é necessária, né? Em algum momento você amarrar todas essas ideias, você usar o giz e a lousa, é necessário, sabe? Mas também não pode ser único, né? A gente tem que passar, experimentar, vivenciar outras coisas para aquilo que depois você está passando na lousa e você está, né, explicando, ensinando no modelo tradicional, faça sentido. Se a gente usar isso como ferramenta única, acho que muitas pessoas provavelmente não conseguem. Você tem que definir muito bem o que a gente tem que dizer para a educação tradicional. Usar isso como ferramenta única e autoritária, né? No sentido de, estou falando o que eu acho que você deve aprender e acabou. Escuta aí, da maneira com que eu acho, né? Da maneira que eu acho que você tem que aprender, do jeito que eu acho que você tem que escutar e o que eu acho que você tem que escutar. E daí consome. Eu acho que isso está falando. Isso tanto não dá certo, porque isso hoje está mais visto que não dá certo, por quê? Porque quando você não entende alguma coisa, você vai na internet. E aí você acha milhões de pessoas que passam de milhares de maneiras diferentes o mesmo conteúdo. E aí você acaba aprendendo muito mais vou fazer um merchan, um clique do Google, do que se você tivesse ficado lá numa sala 1 hora, 2 horas, escutando uma pessoa falar. Às vezes a interação que a pessoa te passa, você não consegue entender. E aí uma outra pessoa conversa com você 5 minutos e você fala, nossa, era só isso que ele queria falar? Então eu acho que falta bastante isso na escola também. Maneira flexível de passar as coisas, de mostrar aquele conteúdo. De não ficar no mesmo exemplo sempre, ou ser sempre o mesmo professor que dá a matéria. Sempre ter mudança, sempre ter uma rotatividade de coisas ali dentro que vai ficar mais objetivo. A gente vai ser mais palpável para todo mundo. Não vai ficar estacionado sempre daquele jeito, daquela forma. É assim que funciona. Não, porque hoje nada é desse jeito, nada é de um jeito único, em lugar nenhum, com pessoa nenhuma até. Então eu acho que tá muito, igual a Aninha falou no começo, engessada, mas tá assim, completamente engessado. Que não dá, tá tão engessado que acaba não dando oportunidade para ideias diferentes que podem mudar totalmente dentro da escola, ou pelo menos o jeito de passar o conteúdo. Imagina, cara, por que o aluno vai ficar 2 horas lá, escutando você falar, ele não tá entendendo nada, você não tem esse feedback, porque você tá falando, você não sabe se ele tá entendendo, se não tá entendendo. E aí depois ele chega em casa, abre o YouTube, coloca um vídeo em 2x, e em 10 minutos eles entenderam tudo que ele não conseguiu entender em 2 horas. Por que ele esteve lá 2 horas, sabe? Então, como uma pessoa que pode estar no YouTube, que fala a linguagem dele, que ele se sente mais próximo daquela pessoa, mesmo não conhecendo a pessoa, às vezes só a maneira de se expressar, ele fala assim, nossa, que legal, esse professor, sei lá, várias gírias, e já entendeu. Não é eficiente. Eu acho que essa abordagem de forma única ela não é eficiente.
Mas a gente sabe que é difícil essa mudança de pensamento do próprio professor, da comunidade escolar, ela é difícil. Na hora que você tenta colocar o aluno, principalmente, por exemplo, se você for dar aula, um dia você escutou isso aqui e fala, amanhã eu vou tentar essa nova abordagem. Chegar na escola, for dar aula e falar assim, que projeto que vocês gostariam de fazer pra gente, né, desenvolver isso aqui, essa habilidade, esse conceito? Os alunos vão travar. Porque que eles não estão acostumados a ser colocados como ativos, a ir buscar informação e a dar opiniões sobre como que vai ser o andamento da aula, como que é o andamento de um projeto. E outra, porque é difícil para todo mundo e é difícil para o professor essa mudança, porque você pode planejar, você pode saber diversas maneiras de ensinar um conceito. Se o projeto que o aluno sugeriu for outro, você também vai ter que estudar, você também vai ter que aprender uma outra coisa. E isso é muito legal, né? A gente fala que todos os alunos são diferentes, toda sala que você vai dar aula é diferente, nunca uma aula sai igual a da outra, né? De uma sala sai igual do outro, e eu acho que a gente pode mudar, mas a gente sabe que isso é difícil também. Então, né, a gente tentar implementar essa coisa mais global nas nossas aulas vai levar um esforço maior do professor também, dos alunos, do professor, num contexto maior, assim, geral. Mas é isso, eu acho que é a educação do futuro, é a demanda para pessoas do futuro, acabou a bateria. Mas, enfim, a gente acredita muito nesse modelo de educação e eu acho que se você chegou até aqui e ouviu tudo que a gente falou até agora, acredito que talvez você acredite também. A gente vivencia um pouco disso aqui na EADA. Quando eu falo do esforço, é um esforço real, assim, você parar, pensar como que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E se meu aluno chegar na hora e falar assim, tia, vamos fazer de um outro jeito? Eu posso fazer outra coisa? A gente tem que dar umas reboladas. Mas eu acho que é um aprendizado mútuo, não é só o aluno que está aprendendo, o professor está aprendendo, e eu acho que essa vivência, essa experimentação agrega muito mais para um aluno, para uma criança, para um adolescente, do que naquele, né, modelo tradicional de agora eu falo, você escuta, depois você tenta reproduzir. Eu finjo que estou ensinando, você finge que está aprendendo, todo mundo sai feliz daqui desse jeito. Então, força aí, se você está ouvindo, se você acredita, se você quer conhecer mais, experimenta, tenta fazer e acredito que vai ser uma coisa difícil, mas muito prazerosa para todo mundo envolvido depois. É isso aí. O que importa mesmo, então, é instigar o estudante a tirar suas próprias conclusões, buscar soluções de formas diferentes e, assim, construir habilidades e senso crítico para se preparar para o futuro. Eu diria até mais, eu diria que, na verdade, a escola acaba barrando essas crianças, né? Porque a criança, se a gente pegar uma criança de 5 anos que nunca foi para a escola, de 4, 3 anos, ela pergunta por que de tudo, quer fuçar em tudo e aprende coisas. A gente vê bebês conseguindo trocar de foto no celular, tentando folhear uma revista como se fosse um tablet, por exemplo. E quem que ensinou para ela a virar um tablet? Ninguém, ela aprendeu sozinha e ela está tentando reproduzir aquilo numa revista que não é o mesmo conhecimento, né? Então, acho que a gente, dentro da escola, a gente tem que parar de barrar essa criatividade, essa vontade das crianças de investigar, de descobrir, de querer saber as coisas. A gente tem que parar de querer criar eles como se fossem pequenos operários para a nossa pequena fábrica ali de saber, né? Não é isso que a gente quer um mundo em que todo mundo aprende com todo mundo, né? É muito mágico quando a gente olha para uma criança, olha só que legal, né? Eu não tinha pensado nisso, né? Ou numa sala de aula, né? Quando a gente tá dando um projeto, mas eu queria fazer de tal jeito. Aí você olha assim, nossa, é verdade, né? Não sabia, nem pensei que dava para fazer desse jeito, né? E é legal essa troca, né? É legal quando a gente se põe numa posição não de ser superior, mas de igual, e onde a gente pode aprender um com o outro. Eu acho que é
um dos meios aí pra gente chegar num futuro, construir todo mundo junto, né? Todo mundo junto fazendo um negócio legal. Eu acho que a profissão docente, ela exige sim uma mudança de mentalidade, como o André falou. Eu já sou mais otimista, eu acredito muito que com mais iniciativas é possível, sim, não é uma coisa que vai ser tão difícil, justamente porque as demandas sociais estão batendo muito forte na porta. E eu acho que é uma simples questão, assim, de egoísmo, assim, tem professor que é muito egoísta, sabe? É uma pessoa muito... Você quer fazer para prazer próprio, né? No sentido, eu sei e estou passando, então cala a boca, escuta, porque eu sei o que eu estou te falando, assim. E eu acho que entra isso de você se colocar mais na posição dos alunos também, né? Se colocar como aluno, como investigador também do que está fazendo junto com eles, e criar uma educação muito mais colaborativa e co-criativa, né? Do que uma coisa egoísta no sentido de eu sei e você não sabe, não discute o que eu estou te falando. Eu mudando isso já é um grande passo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre STEAM. Polêmico. Polêmicas levantadas aqui. Logo mais a gente tem novos assuntos aí, novas coisas para abordar. E se quiserem ouvir mais da gente, se inscreve aí. Eu não sei onde a gente vai disponibilizar esse nosso primeiro podcast, mas se inscreve aí para receber as notificações. Acessa lá o nosso Facebook, a gente posta sempre coisas legais no Facebook. Tem o nosso site também, o blog, também com várias novidades, sempre algum assunto polêmico também, algum assunto legal, alguma ajuda para vocês. E se inscreve no nosso canal no YouTube também, que sempre tem alguma coisinha nova por lá. Se quiser criticar, pode criticar também. Deixa sua mensagem aí, fala qual é a sua opinião, que quem sabe aí nos próximos podcasts a gente lê os comentários. Dá uma ideia de tema. Dá uma ideia de o que você acha que deve ser, que é importante a gente discutir sobre uma educação inovadora, transformadora. Assim. Tem muitas coisas aí que a gente vai escutar muito mais de vocês do que a gente mesmo. Como a gente está propondo uma educação diferente de você para o seu aluno, a gente vai estar aqui para escutar e aprender também. E aprender junto. Aprender junto, uma coisa muito mais co-criativa do que unilateral. Do que a gente acha que é importante. É isso aí. Muito bom, turma. Obrigado. Um abraço. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Beijo, Delvi. Tchau, tchau.